Nossos olhos, quem se sentir à vontade em fechar os olhos, respirando profundamente, esquecendo um pouco das atribulações que estão lá fora, trazendo o seu coração e sua mente aqui dentro dessa casa, que a gente possa realmente agradecer essa oportunidade maravilhosa de todos estarmos aqui, reunidos nesse momento, em busca do mesmo propósito, a melhoria individual de cada um. E aprender um pouquinho mais também sobre a nossa caminhada, sobre como podemos ser melhores, como podemos servir, como podemos ajudar o nosso próximo e como podemos nos ajudar principalmente. Então eu peço nesse momento para a gente fazer a oração que o nosso mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Boa palestra, Sandra. Boa noite a todos. Jesus seja presente nas nossas vidas hoje e sempre. Muito importante que a Érica falou. Quando a gente vai ajudar o próximo, o primeiro a ser ajudado somos nós mesmos. Se a gente não estiver equilibrado, a gente não tem condição de ajudar o próximo. E aí as casas espíritas estão aí para nos ajudar, nos equilibrar, para que a gente possa, como a aeromoça fala, ao caírem as máscaras, coloque primeiro em você e depois no seu companheiro. Então é interessante a gente sempre ter isso. Muitas das vezes a gente sai com uma ânsia muito grande e é a gente que precisa de ajuda. Bem, vamos lá. Capítulo de hoje, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo. Foi uma conversa de Nicodemos com Jesus. Nós vamos ver através da doutrina espírita que a reencarnação não é um assunto específico dos espíritas. Lá atrás já existia esse conceito, os judeus já tinham esse conceito, só que Jesus não podia falar abertamente. As poucas coisas que ele falou, vocês sabem o final que teve. Imagine se ele falasse abertamente como nós falamos aqui, como nós estudamos. Então nós vamos ver um pouquinho do que a doutrina espírita fala sobre esse assunto. Antes, porém, nossos comerciais. A USE Piracicaba tem a União Rádio Web, com 2 programas ao vivo. O programa Espiritismo Responde às quartas-feiras, programa novo, começou esse ano. Programa Visão Espírita, completando 25 anos, completou esse ano. A nossa livraria, e aqui o contato e o endereço da nossa livraria. Então, qualquer livro, qualquer dúvida que vocês tenham, o telefone está aqui, uma anja vai atender do outro lado, e a gente segue, ela vai dar as orientações, as instruções necessárias. Vamos lá. Qual que é o objetivo desta noite? É mostrar que a alma imortal é imortal ao corpo físico e retorna quantas vezes for necessário. Que quando a gente desencarna, quando acaba a energia vital do nosso corpo, a nossa alma vai embora e o nosso corpo fica. Nós vamos ver a diferença de ressurreição e reencarnação. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha só, agora a parte conceitual. Reencarnação significa a volta do espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, sem qualquer espécie de ligação com o antigo. Usa-se também o termo palingenésia, proveniente de 2 palavras gregas, palin, de novo, e gênesis, nascimento. Então, olha que interessante, é a volta da alma a um corpo físico, mas não aquele que a gente usou, porque eu faço uma comparação. Se eu fosse mergulhar e ver os peixes, o que eu precisaria? Uma roupa para o meu corpo aguentar a pressão.
E aqui é a mesma coisa, a nossa alma, o nosso espírito precisa desse corpo grosseiro que nós temos. Alguém aqui flutua? Ainda não. Por quê? Nós estamos num planeta de provas e expiações, nós precisamos desse corpo grosseiro para executar as nossas atividades aqui, que vão nos levar no caminho correto. Continuando, metempsicose, isso é um termo muito interessante, que ele vem do grego metempsicoses, embora empregada no mesmo sentido da reencarnação, ela tem um significado diferente, pois supõe ser possível a transmigração das almas após a morte de um corpo para o outro, sem ser obrigatoriamente dentro da mesma espécie. Nós já vimos muito isso nos desenhos egípcios. Então, homens com cabeça de lobo, né? Isso não é possível. Lamento informá-los, isso não é possível, né? Ou seja, a alma que atingiu a fase humana poderia reencarnar em um animal. Plotino, que viveu de 205 a 270 a.C., sugeriu que se substituísse por metensomatose, uma vez que haveria na realidade mudança de corpo, soma e não da alma, psique. Isso está no dicionário Andrade, de 1984. E a ressurreição, que os nossos irmãos católicos e outros também aguardam, aguardam a volta de Jesus para voltar à vida. Bem, pela lógica, a doutrina espírita é a doutrina da lógica. Como é que eu vou ficar lá dormindo e depois de tantos anos eu vou voltar no mesmo corpo? Fisicamente não é possível. Cientificamente isso não é possível. Então, ressurreição, do latim resurrectione, significa ato ou efeito de ressurgir, ressuscitar. Segundo o catolicismo e o protestantismo, é o retorno à vida num mesmo corpo. Ora, Lázaro teve uma ressurreição, ele não tinha morrido, era o mesmo corpo. Vamos seguir com o texto para mais explicações. E qual é a diferença então da reencarnação e da ressurreição? A confusão entre esse conceito das duas é porque os judeus já tinham essas noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Os judeus já tinham isso. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Então eles achavam mesmo que o corpo voltava, mas com o nome de ressurreição. Acreditavam que o homem que viveu podia reviver sem se inteirarem com a precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Eles tinham noções vagas daquilo. Olha, a alma dele volta, mas será que volta no mesmo corpo? Então eles não tinham essa certeza. Designavam por ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Então, uma alma antiga, o que são os espíritos? Então, as pessoas chegam no centro espírita e querem saber o que são os espíritos. É a alma daqueles que já viveram aqui. Então, enquanto nós encarnados, nós chamamos de alma. Quando nós desencarnamos, nosso espírito vai para a erraticidade, que é um termo dado por Kardec para quando a alma está fora do corpo. Não é que ela está errada. Erraticidade é o período que ela passa fora do corpo, sem ligação com o corpo. Porque a nossa alma sai do nosso corpo toda noite quando nós dormimos e fica ligado pelo cordão fluídico. A ressurreição, segundo a ideia vulgar, é rejeitada pela ciência. Então a ciência não aceita a ressurreição. Se os despojos do corpo humano permanecem homogêneos, embora dispersados e reduzidos a pó, ainda se conceberia a sua reunião em determinado tempo. Mas as coisas não se passam assim, uma vez que os elementos desses corpos já estão dispersos e consumidos. Então, abra um caixão para você ver o que sobra. Cabelo, roupa, mas o corpo mesmo, como é que uma alma vai entrar naquele resto de corpo? Então não se pode, portanto, racionalmente admitir a ressurreição, senão como uma figura simbolizando o fenômeno da reencarnação. Então, figuradamente, a gente entende que é a reencarnação, uma alma antiga voltando num corpo novo. E na primeira imagem, eu vou voltar ali para a gente explicar um pouquinho ela.
Olha que interessante, ó, um homem velho vai ficando mais velho, ele desencarna, aqui é o símbolo da morte, depois um anjo em forma de mulher, reencarna uma criança e vai crescendo. É assim que funciona. Ora homem, ora mulher, ora homem. O princípio da reencarnação funda-se a seu turno sobre a justiça divina e a revelação. Dessa forma, a lei da reencarnação elucida as anomalias e faz-nos compreender que Deus deixa sempre uma porta aberta ao arrependimento. Olha que interessante. Deus é infinitamente justo e bom. Se assim não fosse, por que Ele deixa uma criança desencarnar, pequena, e a gente vai com vários anos de idade? Seria injusto com aquela criança, né? E para isso, Deus, na sua infinita bondade, permite-nos encarnar tantas vezes quanto forem necessárias ao nosso aperfeiçoamento espiritual, utilizando-se deste e de outros orbes disseminados no espaço. Kardec, né, capítulo 4, item 4, página 59. É o capítulo que nós estamos estudando. É o Evangelho do Espiritismo, segundo o Espiritismo, capítulo 4. Olha só que interessante. Tantas vezes quanto forem necessárias ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Então a gente sai daqui com dívida, vai lá para cima, entende o que a gente fez aqui e pede para reencarnar. Reencarna para tentar ajustar. Quantas vezes forem necessárias. Ora, mas isso é verdade, Sandro? Como é que você sabe disso? Bem, primeiro que eu acredito na doutrina. E segundo, podem ver. Pega o YouTube, quantos casos de reencarnação provados que nós estamos tendo. Tem vários livros publicados de cientistas e muitas crianças. Tem um menininho que fala que ele foi um piloto, ele fala onde ele morreu, ele fala o nome dos amigos. E aí o pessoal foi lá na Força Aérea, tinha aquela pessoa mesmo, tinha aqueles outros. Não é uma invenção dele. Então ele trouxe de outras vidas. A gente traz tendências de outras vidas. Sim, a gente traz. Muitas das nossas tendências hoje vêm de outras vidas. Outras a gente acostuma com esse mundo de provas e expiações e acaba escorregando aqui ou ali. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Lázaro, contemporâneo de Jesus, primo de Jesus. Não, Lázaro não, foi João Batista que era primo. Bem na sequência. Elias já tinha desencarnado, o corpo dele já tinha virado pó, não poderia reencarnar. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. Então eles sabiam a origem de João Batista. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Olha a diferença. Também está no Evangelho, capítulo 4. Aqui acho que eu fiz uma confusão, ó. Eu coloquei um ano errado aqui, 1864, acho que eu inverti. Não é? 84 é muito novo. Passei. Disse-lhe Nicodemos, aqui um texto evangélico, a conversa de Nicodemos, né, um dos religiosos da época de Jesus, dos fariseus, que acendeu a luzinha amarela na cabeça dele. Nossa, o que esse Jesus fala tem razão. E ele foi indagar a Jesus. Então, Nicodemos pergunta a Jesus: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Imagine lançada essa ideia naquele tempo, como é que deu a confusão mental no pessoal. Uns não acreditavam, e ele queria entender um pouco mais. E aí Jesus disse para ele: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 12.
E aí nós vamos falar um pouquinho disso, porque esses textos foram manipulados no decorrer da história. Estas palavras, sem o homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, a palavra do Espírito foi substituída pela do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Quem disse que o Espírito é santo? Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia sem equívoco possível. A tradução de Osterwald está conforme o texto primitivo. Diz: não renasce da água e do Espírito. A de Sassi, as traduções do Evangelho, né? Diz do Santo Espírito, e da Lamena, do Espírito Santo. Mesmo texto com 3 significados, conforme o entendimento de cada um. E aí vem a nota de Kardec nesse texto do Evangelho. A nota de Allan Kardec, podemos hoje acrescentar que as modernas traduções já restituíram o texto primitivo. Então já voltou, renasce da água e do Espírito. Pois que só imprimem Espírito e não Espírito Santo. Examinamos a tradução brasileira, a inglesa, a em Esperanto e a de Ferreira de Almeida. Em todas elas está somente Espírito. Isso é interessante. Voltou-se à origem do Evangelho. Além dessas modernas, encontramos a confirmação numa latina de Teodoro de Beza, de 1642, que diz: Genitus es aqua et spiritu, et quodum genitum et es spiritu spiritus est. É fora de dúvida que a palavra santo foi interpolada, como se diz, né? Foi colocada ali em cima de forma errada. Então, comentário de Kardec, na editora FEB, 1947. Bem, dado o conceito de reencarnação e ressurreição, nós vamos passar um pouquinho sobre os laços parentais que a reencarnação traz. Quem tem problema na família aqui? Acho que ninguém, né? Todo mundo, todas as famílias, né, são de mundos elevados aqui, né? Como nós dizemos, estamos num mundo de provas e expiações. Por mais que você ame o seu irmão, seu pai, a sua mãe, sempre tem uma coisinha que escorrega. Vamos falar um pouco sobre isso. A convivência familiar nem sempre é harmônica. Frequentemente tem-se mais espontaneidade e prazer no relacionamento com amigos do que com irmãos. Eu tenho um sócio que eu conheço ele há 25 anos e parece que eu vivo várias e várias reencarnações com ele. Ele é católico, eu sou espírita. Eu dou livro espírita para ele, a gente senta, conversa. Uma conversa gostosa. Então, e às vezes, e muitas das vezes eu não faço isso com meu irmão. Não bate as conversas. Quer dizer que você não gosta do seu irmão? Não. Eu tenho afinidade maior com aquele outro espírito. Causam perplexidade as dificuldades de relações entre as pessoas que foram criadas juntas e tiveram experiências similares em seus primeiros anos. É claro, um pai e uma mãe criam os filhos da mesma forma, mas a tendência daquele espírito é diferente. Cada um de nós é diferente. Começa pelo DNA. Se o DNA do nosso corpo é diferente, imagine os nossos espíritos. Em casa é assim, eu sou palmeirense, ele é corintiano. Começa aí. Não vou falar quem está certo e quem está errado, os dois estão errados. Paixões mundanas. Eles aprenderam com os pais os valores e lições semelhantes, mas apresentam grandes diferenças em seus gostos e tendências. Olha que legal essa imagem. Maria e a mãe de João Batista. Contemporâneos, os primos.
já se gostavam no ventre materno, tinham afinidade. Alguns irmãos, tão logo atingem a idade adulta, deliberadamente se afastam dos demais. Outros, mesmo permanecendo em contato, estão em constantes atritos. Não preciso nem perguntar para vocês se vocês concordam com isso. A razão dessa dificuldade de relacionamento é explicada pelo Espiritismo. Ele esclarece que existem duas espécies de família, a material e a espiritual. Ora, vocês lembram a passagem de Jesus, onde ele estava com seus apóstolos e Maria, e aí chegou os irmãos, e aí falaram: Jesus, seus irmãos estão lá. Não, ele falou: meus irmãos estão aqui comigo. Afinidade. E assim é a nossa vida. No nosso trabalho, onde a gente estuda, no nosso círculo de amizades, né, sempre tem alguma pessoa que é colocada ali providencialmente para dar aquela cutucadinha na gente. Que a gente se acha santo. E aí a gente vê o quanto necessário é preciso mudar. A família material é estabelecida pelos laços sanguíneos, e a família espiritual decorre exclusivamente da afinidade e de comunhão de ideias e valores. No livro Há 2000 anos, quem não leu, faz favor de ler, deve ter aí. No final do livro, todos aqueles espíritos que desencarnaram juntos, pai, mãe, primo, vizinho, eles foram ascender juntos, em outras posições. O que era pai vira irmão, o outro vira vizinho, e assim é a nossa vida. Nós vamos nos agrupando por afinidade. Ora, nós estamos aqui num grupo, numa congregação, agrupados pela afinidade, na melhoria contínua do ser humano, primeiro na nossa. Olha que imagem interessante, né? Eu era esse aqui. O parentesco corporal é estabelecido a partir da necessidade de aprendizado e de refazimento de erros do passado. Existe o livro do Neio Lúcio chamado Jesus no Lar. Ele diz que o nosso lar é o primeiro laboratório das almas. É dentro do nosso lar que nós nos reajustamos. A gente não vê a hora de sair da casa dos pais. Hoje em dia até fala, né? Meninão criado com a avó, não há problema nenhum. E nos lares, vamos supor, uma família de 4 pessoas, 3 precisando de ajuda, vem um espírito mais elevado para trazer os 3 juntos. Ou ao contrário, um espírito de elevação menor vem numa família onde os 3 já estão mais evoluídos. É a escada de Jacó. O símbolo da escada de Jacó é uma mão para cima e uma para baixo. Humildade para ser ajudado quando precisa. Quantas vezes eu grito: Juca, ajuda eu. E disposição para dar a mão ao próximo. A parentela corporal pode ou não ser composta de espíritos afins, ditos parentes espirituais. Então, numa casa pode ser os 4 do mesmo grupo, pode, mas não é uma regra. Não é uma regra. A parentela espiritual é facilmente identificável. São as pessoas que se buscam e têm prazer na companhia uma das outras. Como é que fala? Inveja branca que fala? Não é isso. São espíritos que aprenderam mais que nós. São exemplos. A dita família Doriana, que na televisão é tudo bonitinho. Existem essas famílias. Sim, existem famílias onde o amor reina dentro delas.
E é isso que nós buscamos nesse planeta. Quando a maioria de nós estivermos vivendo assim, o nosso planeta também vai dar o seu saltinho. Vai passar de provas e expiações para um planeta de regeneração. Hoje a proporção é 70% mal e 30% bom. E aí, a hora que acontecer isso, né, que o pessoal fica esperando a separação do joio e do trigo, porque eu sou joio, né, que eu sou trigo. Todo mundo quer ser trigo. Todo mundo quer ser trigo. Mas, na hora que a regeneração estiver completa, vai ser 70% bom e 30% mal. Ainda vai ter aqueles que precisam de orientação, até passarmos a mundos felizes, assim por diante. Do Pai viemos, ao Pai voltaremos, e temos que passar todas as experiências, encarnados aqui ou em outro plano, com outro tipo de corpo. Se dois irmãos carnais têm genuína afinidade, eles sempre serão grandes amigos. Notem, comecem a notar isso. Vejam nos livros, nos exemplos dos cientistas, né? Existem muitos exemplos que a gente pode citar. As dificuldades surgem quando a vida reúne antigos desafetos no mesmo lar. Ora, não fala do véu de Ísis, do véu do esquecimento? Gente, imagine se eu lembrasse que o meu filho me assassinou em vida passada. Eu ia dormir com o olho aberto. E na maioria dos casos é isso. São inimigos do passado reajustando a sua trajetória aqui através do amor. A convivência entre seres radicalmente diferentes e com uma certa dose de antipatia costuma ser explosiva. Sim, infelizmente. Entretanto, a sabedoria divina jamais se equivoca. Eu não falei no início para vocês? Deus é infinitamente justo e bom. Então a gente tem que acreditar nisso. Se Ele deixa uma criança desencarnar bem pequenininha e nós com 70, 120, 150 anos, tem um certo motivo. Nós temos que passar 150 anos quebrando pedra para aprender a ser mais humilde na próxima encarnação. E talvez aquela criança que ficou 1, 2, 3 anos aqui, era aquilo que lhe faltava na encarnação dela para completar o seu tempo de uma encarnação perdida passada. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender a justiça divina. E muitos pais deixam de ter ódio de Deus. Eu perdi meu filho, não quero mais saber de Deus. Deus é ruim comigo, foi ruim comigo. Olha que lindo o que a doutrina espírita nos explica. Se ela providenciou essa reunião, é porque se trata de providência imprescindível à conquista da harmonia. A lei divina estabelece o amor e a fraternidade entre os seres. Porém, quando a gente vem no mundo materialista e imediatista como esse aqui, muitas das vezes nós tropeçamos no nosso ego, no nosso orgulho, no nosso egoísmo. Eu quero ter e não ser. Quando a gente perceber que o importante é o ser e não o ter, talvez seja tarde demais. Talvez a gente gaste muito tempo nessa encarnação marchando para trás. Quando alguns espíritos não aprendem suas lições com facilidade, a vida providencia os meios necessários para que o aprendizado ocorra. E quando a gente lê esse capítulo inteiro, a gente vê, aquele que ri hoje, chorará amanhã. Aquele que chora hoje, rirá amanhã. Então, vamos dar um exemplo, uma pessoa muito rica que só liga para ela, viagens, carros, propriedades, pode desencarnar, não vai levar nada com ela,
Eu imagino os faraós egípcios, na hora que chegaram do outro lado, ué, cadê minha carruagem? Não vai levar nada com ela e depois reencarna para quitar aquele débito. Muitas vezes numa favela, muitas vezes na África, num lugar difícil. Esbanjou muito, agora vai ser cobrado por isso. E o contrário também. Então são dois exemplos bem diferentes, mas que comumente acontecem. Relacionamentos conturbados, briga de casal, também não tem aqui, porque nós somos espírita, não briga. Por exemplo, dois cônjuges que se traem e se infelicitam. Eles podem aprender a lição de que a lealdade é um tesouro. Também podem, a partir da ciência de sua própria fragilidade moral, ter compaixão do erro do outro. Então aquele que foi traído, se ele tiver condição, ele consegue perdoar. Perdoar do fundo do coração. Perdoar não é esquecer, viu, gente? Perdão é diferente de esquecimento. Se eu esquecer, eu dou asa para que aconteça de novo. Perdoar é uma coisa, esquecer é outra. Mas muitos que traem e vilipendiam, se permitem odiar com os que fazem o mesmo. Não fica pior? Já aconteceu um problema no casamento, você vai colocar o ódio em cima dele? Só é jogar gasolina no fogo. Não estou falando aqui para separar. Hoje é muito fácil, né? A casa, 2 dias depois, você deixa shampoo aberto, você não coloca a escova no lugar certo, vou separar. Está fácil separar hoje, né? Devia ser um pouco mais difícil. Então, hoje se vulgarizou o casamento. Por quê? Não gostei dessa, eu procuro outra, ou procuro outro. E a dívida? E o problema gerado? É proibido separar? Não. Mas faça amigavelmente. Embora esse convívio não seja fácil, ele corresponde a uma real necessidade espiritual. Então, se a gente não tiver esse entendimento, a gente piora a situação. A gente desencarna com ódio. E aí, um belo dia, o Sandro tropeça na rua, a vibração dele cai, a anteninha aparece, o espírito, lá, ele é ali. Como é que fala? Encosta, não encosta, nem incorpora. Estava conversando com meu filho outro dia, no carro ele falou, pai, como é que faz para o espírito incorporar? Eu falei, onde você ouviu isso? A mãe do meu amigo falou que incorpora. Eu falei, manda ela estudar. Não incorpora, aproxima. Incorporação é um termo usado em outras doutrinas não espíritas, espiritualistas. Não existe incorporação. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso é ciência. Existe a aproximação. E aí a transmissão do pensamento. Então, Kardec já disse, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque são nesses momentos, eu tenho certeza que meu filho nunca mais vai esquecer disso. São nesses momentos que nós devemos estar prontos para colocar os pingos nos is. Não é ser o dono da verdade, é explicar a doutrina que você professa. E da forma que é, corretamente. Em inúmeros outros contextos, a providência divina reúne no mesmo lar espíritos que se permitam equívocos uns contra os outros. A família é um poderoso instrumento para eliminar rancores seculares e viabilizar a transformação moral das criaturas. Através do quê? Reencarnação. Sem isso não seria possível. Olha que interessante. Famílias
Reencarnação, famílias com problemas, vem a reencarnação e você reajusta. Então você entende o que aconteceu e começa a trabalhar nesse sentido. Hoje fala-se muito no legal e moral, né? Isso aqui é legal, mas é moral? Né? Tem os 3 filtros. Eu quero, eu posso, eu devo? E tem que ser. Eu quero fazer uma coisa? Posso querer. Eu posso, mas eu devo? Paulo já dizia, tudo posso, mas nem tudo me convém. Se a gente tiver isso na nossa mente, você não vai ofender o seu próximo. Você não vai fazer coisas erradas. Posso fazer? Posso. Eu quero, às vezes motivado pela raiva, motivado pelo orgulho, eu quero, mas eu devo. Se a gente souber, se a gente tiver isso na cabeça, que nós vamos ter que reencarnar várias vezes para limpar esse débito, a gente não faz. A reforma íntima, e meu amigo de reforma íntima está ali no fundo, no curso de reforma íntima eles explicam o seguinte, que quando a gente reencarna com uma malinha. São as mazelas que nós trazemos da última vida. E o que nós devemos fazer aqui? Abrir essa malinha, identificar os nossos problemas e ir trabalhando um a um. Mas como é que eu faço isso, Sandro? Então a gente identifica do menor para o maior, ou do maior para o menor, eu ataco o maior problema da minha vida. Eu sou muito orgulhoso. Então esse é o maior problema da vida, eu vou lá e vou atacar ele. Tento, não consigo, desisto. Deixa para a próxima reencarnação. Você desiste, você perde uma reencarnação. É o contrário que você faz, inverte a ordem dos problemas. Venha do menor ao maior e vem eliminando o menor, aí abaixo dele, e outro. Não vai conseguir limpar tudo numa encarnação, porque nós não somos Jesus, né? Você não vai conseguir limpar tudo, mas você tirou alguns. E aí, com base da orientação que a doutrina espírita nos dá, a gente não adquire mais, desencarna e volta com aqueles 5 que faltavam. Porque não adianta, né? Limpa 5, pega 10, limpa 5, pega 10. Logo eu estou com 2 malas. Então a gente tem que ter a ciência disso. A partir do momento que eu tenho essa noção de que eu não devo transgredir as leis morais, eu vou me ajustando. Os pais devem sim orientar os filhos para que tenham êxito em sua vida profissional. Joia. Mas deve haver um equilíbrio entre os conhecimentos intelectuais e morais. Hoje em dia nós vemos jovens brilhantes, inteligentíssimos, trabalho com vários, mas a moral lá embaixo. Conheço vários, me afasto de todos. Nesse momento da minha vida. Não vou dizer que eu nasci um santo. Alertar sobre a importância do cuidado com a vida material, sim, sem perder de vista sua transitoriedade, reconhecendo a importância também dos cuidados com o espírito imortal. Você precisa, nós estamos aqui no mundo material, nós precisamos de dinheiro, a gente tem que se vestir, a gente tem que comer, a gente precisa comprar um carro, né? Mas se a gente viver baseados nisso, a gente tropeça. Conversar sobre as vicissitudes do caminho, sobre a justiça divina, os compromissos reencarnatórios, a função regenerativa da dor. E é legal se conversa isso em casa, minha mulher fala, eu sou o espírito evoluído aqui. Eu fico quieto. Pode ser que seja mesmo. Para que os filhos não cresçam indiferentes ao sofrimento humano, né? Tem muita gente que vê a pessoa sofrendo, passa por cima, se puder pisa em cima ainda. Não é assim que nós devemos viver. Nós devemos ter compaixão pelo próximo, fazer o que você pode para ajudar. Não vivam iludidos como se tivessem vindo ao mundo a passeio, para curtir uma viagem de férias num mundo encantado de fantasias. Muita gente vive assim, achando que está aqui.
que é a Alice no País das Maravilhas. Na hora que desencarnar, vai ver o coelhinho que está esperando você do outro lado. Falta de estudo, algumas outras doutrinas, que Deus ajude a todas, né? Cada um tem o seu estágio de vida. Eu vim do catolicismo, mas nunca me encontrei. E depois fiz uma busca em várias outras doutrinas até chegar no Espiritismo. Porque o Espiritismo para mim foi lógico. Quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu não parei mais. Porque aí, como é que é? Eu sei que nada sei. A gente percebe o quanto falta, né? Quer ver um tema interessante? Perispírito. Comece a estudar o perispírito. Você não para, você vê coisa que você nunca viu. Nenhuma doutrina vai falar disso para você. E aí você vê, o perispírito tem 19 qualidades. Plasticidade, e aí vai. É uma gama enorme de informações que a ciência despreza por enquanto. Mas quando a ciência começar a trabalhar junto com a religião, vocês vão ver a diferença que vai dar. Imagine num CTI, numa UTI, os médicos trabalhando e uma equipe espiritual trabalhando também. Num cemitério, trabalhos mediúnicos num cemitério, nós vamos poder ajudar muito mais gente do que a gente imagina. Mas vamos andar aí na vida para isso acontecer aí. Levá-los a perceber que a felicidade pode e deve ser construída sim, mas nunca fora do dever cumprido, porque não há paz nem alegria sem a provação da consciência tranquila. Quem é o nosso maior juiz? É a nossa consciência. Não vai ter o barqueiro, aquilo ali é lenda, né? Então você não vai lá dar uma moeda, eu vim com a bolsa cheia, igual no nosso lar, aquela senhora que foi falar assim, mas eu já paguei um monte de missa em vida, por que eu não estou entrando aqui na... Não é assim. Não é assim. E que obras você fez? Aquela outra que, quando o André Luiz foi entrar no Ministério da Comunicação, ele esperou todo mundo, entrou ele e uma senhora, ele deu lugar à senhora, o ministro perguntou, quanto tempo a senhora está aqui? 12 anos. E o que a senhora fez? Eu só olho a natureza. O que fez de útil? Nada. E muita gente aqui passa a encarnação inteira olhando a natureza. Cai uma pessoa no sofá. Essas pessoas são doentes. Precisam ser despertadas. E caminhando para o nosso final, nunca esquecendo do equilíbrio entre o mundo material, o trabalho, e o mundo espiritual, a nossa vida. Precisamos dos dois equilibrados. A conclusão de hoje é o seguinte: a reencarnação fundamenta todo o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Sem ela, a existência física perderia a perspectiva de uma vida futura, o que nos levaria ao materialismo. Então, se eu viver uma vida só, eu vou angariar, e aí? Eu morro, eu desencarno. Não tem sentido isso. Para quem fica aquilo? Então, muita gente desencarna podre de rico, e aí, cadê a minha herança? Aí volta e fica vendo os filhos se matarem pela sua herança. Será que é legal isso? Com ela, todo sofrimento encontra sua explicação lógica, reacendendo assim a esperança num futuro mais promissor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Convido todos a fazer essa leitura. Uma ótima noite a todos. Muito obrigado. Sandro, nós que agradecemos, sua disponibilidade em vir aqui compartilhar conosco o que você tem estudado, né? Esse é o verdadeiro sentido, a gente estuda para podermos compartilhar. E já que você tocou nesse assunto, quero aproveitar para lembrar a todos que a casa oferece 2 cursos
durante a semana. Na quarta-feira, o livro dos médiuns, inclusive amanhã nós falaremos bastante sobre reencarnação. E na quinta-feira, o estudo do Livro dos Espíritos. Então, são duas das obras fundamentais ou básicas, né, da codificação espírita. Os dois cursos começam às 8 e se encerram às 21h30, mas não prometo, porque semana passada a gente acabou quase 10 para as 10, porque o papo estava tão bom que a gente acaba se perdendo aí nos estudos, mas é para acabar 21h30, vamos nos policiar mais. Então, aqueles que desejarem, basta comparecer para estudar com a gente, como o nosso companheiro falou. Se a gente não se instruir a respeito das verdades espirituais, nós não temos condições nem de saber quem somos na verdade, por que estamos aqui, né? Por que as coisas acontecem na nossa vida. Então, é necessário que a gente estude de verdade. Então, mais uma vez, nosso muito obrigada. Nós vamos passar agora a segunda parte do trabalho, que é a fluidoterapia. Aqueles que desejarem participar podem aguardar sentados. Quem que vai conduzir para a câmara, Juca? O Mário vai conduzi-los então à câmara, lembrando que aqueles que permanecerem aqui no salão, nós pedimos que permaneçam vibrando, orando em silêncio, né, para favorecer o trabalho da espiritualidade e também dos médiuns, né. Aqueles que não puderem permanecer aqui conosco, podem sair aqui pela porta lateral. Então, para que a gente continue mantendo essa atmosfera propícia à ação dos bons espíritos, convido a todos que cerremos nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus, a espiritualidade amiga aqui presente, agradecendo pela lição da noite, pelo esclarecimento trazido pelo nosso companheiro Sandro, que possamos sempre nos lembrar que estamos aqui numa jornada que nos oportuniza a nossa melhora, o nosso crescimento, a quitação de débitos anteriores e que podemos contar com o auxílio da espiritualidade, dos nossos anjos da guarda, que estão sempre apostos para nos intuírem, para nos aconselharem a caminharmos no caminho reto, a subirmos os degraus da nossa evolução, superando as nossas mazelas e dessa forma podermos cumprir com o objetivo, né, de estarmos aqui encarnados, que é a nossa melhora. É óbvio que nós não conseguiremos isso numa única oportunidade, mas ainda assim não podemos desperdiçar nem um pouquinho do tempo que nos é concedido com a graça do nosso Pai Maior. Que assim seja.